Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos trabalhar aqui a aula 3, né, de língua portuguesa. E a prof vai rever algumas situações lá do tempo verbal para que nós consigamos entender melhor lá o conteúdo. Eu vou explicar aqui os slides que a prof fez e depois vocês podem continuar corrigindo as atividades lá na apostila. Vamos lá. Aqui, queridos, tem a página lá de vocês, tá? Tem os tempos verbais que a gente conversou, presente, passado e futuro. Esta atividade aqui, quem conseguiu ir fazendo pode tentar corrigir por aqui. Aqui embaixo tem um vídeo para vocês assistirem, tá? Dos tempos verbais, que vai explicar de uma forma mais contextualizada o que nós já conversamos nos outros vídeos. Então podem só dar um clique aqui que vocês vão conseguir assistir. Correção e explicação. Tem a continuidade do exercício, mais algumas atividades que ficou para vocês fazerem. E aqui eu coloquei também mais uma explicaçãozinha sobre pessoa e número, tá? E aqui nós vamos conversar justamente das pessoas da nossa oração, da nossa frase, que seriam os pronomes, tá? Ele começa com um exemplo do pronome nós, que muitas e muitas vezes na oralidade nós usamos o agente, não o agente junto, que o agente junto é o agente de trânsito, né? Lembram? Mas o agente de pessoa. Então, nós substituímos pelo pronome nós, fica uma forma mais correta na escrita e na fala também. E aí nós temos a pessoa e o número. Então, o número quer dizer que a quantidade de pessoas que tem na frase, se é plural ou singular. E a pessoa são os pronomes: eu, tu, nós, vós, eles e elas. Segue a tabelinha, tem aqui os exemplos, tá? Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. E aqui vocês podem colar no caderno de vocês, porque escrever no caderno de vocês, desculpa, porque ele tem aqui, ó, eu, tu e ele. E aí mais aqui adiante nós temos, quando eu vou usar a primeira pessoa no plural, não fica mais o eu, fica o nós. Segunda pessoa do singular é o tu, quando eu passo para o plural, vós. Terceira pessoa do singular é ele, quando eu passo para o plural, eles, tá? Ou elas também. E aqui tem as atividades, né? Que era para vocês contemplarem aqui com um exemplo, com a tabelinha também. E vai falando, ao decorrer dos exercícios, sobre o tempo verbal, que é presente, passado e futuro. Aqui segue a correção, para vocês olharem lá se vocês conseguiram acertar. Muito importante que vocês tentem deixar tudo bem certinho, tudo corrigido por conta depois da necessidade de estudar para provas, né? Para prova ou para trabalhos, se precisar, né? Aqui, ó, presente, passado e futuro. Nós teríamos que só fazer mesmo o futuro, daí a gente já tinha conversado, né, do eu estudo, eu estudei, estudarei. Aí tem os outros exemplos para vocês continuarem escrevendo o futuro. Ó, novamente mais uma atividade com os pronomes. Só colocar eles no início da frase lá. Corrijam, vejam o que é que vocês conseguiram acertar. Tipos de narrador, observador e personagem, né? Personagem é no caso da crônica que a gente viu na outra aula, e o observador é aquele que não participa da história, ele só conta a história. E aqui
a correção da última atividade. Esta, a maioria já me enviou lá pelo positivo, eu já dei uma olhadinha, vou mandar algumas observações sobre a forma que escreveram, né? Aqui, explicação com a M no final dos verbos e o A, O, tio. Vou arrumar aqui que saiu o tio no lugar errado. Então, olha só. Circule, né, lá na frase o que nós tínhamos de verbo no passado. Isso a gente também já conversou, que já aconteceu, né? Então, aí eu já viu um índio na televisão dizendo que não entendia como as pessoas que vivem aqui nas cidades do Brasil ficavam fazendo mal umas para as outras. Então, ele já aconteceu, ele já percebeu isso e a frase está no passado. Só encontrar os verbos. Aqui, tirando o eu, né? O tu. Aqui, ó. E colocar para a terceira pessoa. No caso aqui é eu, né? Então, troca lá para a terceira pessoa. Olha lá na tabelinha do slide anterior quem vinha ao lado lá do pronome eu no plural. E aqui também, ó, todas falando do passado, do futuro e do presente. Aqui é bem legal, ó, porque nem todos os verbos que terminam com a, o, tio estão no passado. Às vezes eles podem estar no presente. Isso acontece com o AM também, né? Porque às vezes a gente fala, às vezes não, a gente fala o verbo com AM no final e ele está no presente. E às vezes a gente fala ele no final e ele está com AM no final e ele está no passado. Então eles dão aula à noite, eles dão no momento. Não vão dar ainda. E tem um lembrete aqui, tá? E aqui tinha mais uma atividade para vocês pensarem um pouquinho. E aqui tem a correção, tá? Para que vocês consigam organizar lá no material de vocês. Tinha mais essa atividade, ó, que ficou bem legal, porque aí vocês podem treinar, olhar as palavras e colocar todos os verbos que indicam a ação no tempo, que tem lá no videozinho explicando todas com a M passado, né, ontem, e o que vai acontecer amanhã, futuro. E essa atividade é para vocês realizarem lá pode ser, se vocês não conseguirem editar por aqui, vocês podem escrever as frases todas no caderno, tá? E aí já vai fazendo, tá? Use o am ou am. Luiz e Jorge pescaram poucos peixes ontem. Tem que olhar todo o contexto da frase. Se eles já pescaram, é porque já aconteceu. Então, a M no final do pescar ali. E aí vocês vão olhando o contexto da frase, vai ficar de atividade com tarefa ali para vocês responderem organizarem essas frases. E aqui também, ó, para fazer na sequência 63, 64, 65, porque depois a gente volta lá resolvendo e corrigindo e seguimos adiante com as nossas revisões aí do conteúdo, né, crianças? E seria isso então. Então fica aqui prontinho, vocês abrem lá no computador, no celular de vocês, os slides, o vídeo, acompanham com o material, certo? E boa aula. Até logo.